Então, assim, esses são os 7 P's que, de novo, acho que os empresários contábeis que são bem-sucedidos, eles seguiram essa escadinha, digamos assim, às vezes de forma intuitiva, e por isso eles estão conseguindo ter um resultado melhor. O americano médio, ele tem já na escola uma parte de educação financeira que faz parte ali da grade de educação dele. Então é muito diferente do nosso contexto. Só que aí o que acontece? Nos últimos anos, vem uma série de obrigações acessórias que eles cada vez mais forçam o contador a ter um fechamento mensal para estar quites com as obrigações do cliente. Só que o cliente, ele não quer ter mais trabalho, o contador não pode cobrar mais. De um outro lado, ele tem uma pressão deflacionária, porque a Contabilizei e outras contabilidades online jogam o preço para baixo, e esse cara ele fica espremido do ponto de vista de custo, e do outro lado com o custo crescendo para ele conseguir atender as obrigações acessórias que estão cada vez mais surgindo, e ainda vendo ali na frente a reforma tributária. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, este que vai ser o maior e melhor podcast de marketing, venda, gestão e estratégia para você aí que é contador. Se você é contador e não me conhecia, não conhece aqui essa nossa iniciativa, muito prazer, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, uma das maiores assessorias de marketing e vendas para contadores de todo o Brasil. Só esse ano a gente já gerou mais de 220 mil reais em novos negócios para contadores. Faz a conta aí, põe isso vezes 12, e aí você vai saber o potencial que a internet tem aí no seu escritório de contabilidade. Conhece o nosso podcast, está trazendo os maiores nomes do mercado de contabilidade aqui, e assim, é como eu costumo dizer no início de cada conversa, qual que é o meu esforço aqui? Gerar para você uma consultoria gratuita. Talvez alguém que você não teria acesso, você vai ter acesso aqui através desse conteúdo de graça. E a única coisa que eu te peço é dar um like, te inscreve aí nesse canal, compartilha esse vídeo aí para alguém. Que hoje eu tô com um cara aqui que eu já acompanho há bastante tempo, estudo o case e tô aí observando. Jorge, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E assim, poxa, estamos só começando, estamos engateando aí. Estamos no primeiro, segundo minuto aí do primeiro tempo, muito ainda para construir e aprender. Que legal, cara. Jorge, muito obrigado por ter vindo até aqui. Sei que sua agenda é corrida. E a gente vai fazer desse tempo aqui o mais proveitoso para o contador que está nos assistindo. Provavelmente vai ter muita gente que não te conhece aqui ainda. Muita gente te conhece, está fascinado pela história, pela B-Hub, por tudo que você representa, mas muita gente também não te conhece. Claro. Quero que você se apresente aí para a turma, conte um pouquinho quem é o Jorge. Bom, eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, família do norte de Minas, mais precisamente Paracatu, pouco Pirapora, e eu estudei Direito na faculdade, acabei entrando em um grande escritório chamado Pinheiro Neto, fiz a minha carreira lá conheci e servi grandes empreendedores, entre eles o Davi Vélez do Nubank, que me levaram a empreender. Eu sou pai, tenho um menininho de 1 ano e 10 meses, o Quintino, que tem o mesmo nome do meu pai. Amo a minha esposa, a Isabela. Cara, eu sou um sujeito bem em família. Amo empreender. Sou plenamente realizado por estar servindo outros empreendedores. Né? A gente tem por propósito na B-Hub ser o braço direito do empresário brasileiro. Sim. E a gente descobriu que a gente só vai conseguir realizar isso se a gente for primeiro o braço direito do contador. Então, amo a nossa missão, adoro meu trabalho, sou um cara aí bem convencional, assim, não tenho, sei lá, lifestyle, essas coisas aí. Não, cara, eu amo o que eu faço, Entendi. Minha família, meus amigos, é isso. Vamos lá que eu vou entender melhor a tua história aqui junto com você que tá aí nos assistindo. Fica aqui pra gente conhecer melhor B-Hub, Jorge, e tudo que a gente pode aprender aqui com você, né, Jorge? Vamos lá. Eu costumo perguntar aqui para os meus convidados, né? Normalmente as pessoas até inclusive estão em cadeiras de liderança de escritório de contabilidade. Em resumo, pessoas que estão às vezes há 10, 15, 20 anos, 30 anos, são sucessores de escritório de contabilidade. Não é o teu caso. Ao mesmo tempo, você é um cara que tem outro background, você acabou de colocar, você já teve contato, inclusive, com o Davi Vélez, fundador e CEO do Nubank, né? O Nubank é a maior fintech do mundo, né? Com maior valor, né? Mais bem avaliado no mundo, até onde eu tinha visto. Um cara de alto calibre. E você entra aqui no mercado de contabilidade nos últimos 4 anos, está aí na B-Hub, que tem sido um vetor de transformação no mercado, tem sido uma empresa que está angariando parceiros, tem uma proposta de negócio que a gente vai entender melhor daqui para frente. Mas, fato é,
4 anos, você provavelmente começou a ouvir falar mais de DARF, de DAS, de DRE do que você tinha ouvido nos anos anteriores. E essa convivência com empreendedores contábeis, conversando com contadores, conversando com clientes e tal, imagino que você tenha começado a elaborar na tua cabeça o que é o mercado de contabilidade, quais são as possibilidades e, principalmente, talvez começou a ter alguns aprendizados que esse cenário, esse ângulo de enxergar o empreendedorismo te deu, que talvez as outras experiências não tenham te dado. E é isso que eu quero perguntar para você, cara. Nesses últimos 4 anos aí, lidando mais com contabilidade no teu cotidiano, estando mais dentro desse mercado, qual que é o aprendizado do Jorge? Olha, o que eu diria, assim, né? Primeiro, assim, da onde veio a ideia da B-Hub? A B-Hub é minha terceira empresa, então eu já empreendia e a minha ambição de adentrar aí o mercado contábil, ela nasceu de uma dor dessa jornada de empreendedorismo. Tá. Então, minha primeira empresa foi uma empresa de empréstimo online peer-to-peer, a gente vendeu para a PagSeguro, foi uma transação bem interessante, foi a primeira fintech a ser vendida e a PagSeguro foi a primeira fintech a fazer um IPO na Bolsa de Nova York, uma fintech brasileira. E aí, quando a gente foi criar a segunda empresa, tudo estava dando certo, chamava Zenfine essa empresa, até que quando a gente estava indo para captar a nossa série A, com um investidor, inclusive, que hoje é um dos nossos maiores investidores, que é a Valor, a gente veio a pandemia e caiu essa rodada, e a gente ficou numa posição muito sensibilizada ali, muito sensível de caixa, e a gente acabou vendendo a empresa para um dos nossos parceiros. E aí a gente teve que fazer uma venda rápida. E aí a gente levou os documentos para o nosso contador à época, e ele levantou a mão e falou, você tem que pagar um ganho de capital aqui. E eu adoraria que a gente tivesse a situação de ter um ganho de capital, mas não tinha. Então a gente estava pagando só a preferência de liquidez para os nossos investidores. E aí, fazendo de uma longa conversa curta, basicamente um dos processos de contabilidade, que é a parte de patrimonialização, que é você reconhecer algumas despesas na construção de um ativo intangível, que é algo muito importante para a empresa de tecnologia, não havia sido feita. Certo. E a gente teve que refazer ali num curtíssimo espaço de tempo. Assim, foi um verdadeiro pesadelo. Graças a Deus deu tudo certo, a gente pagou nossos investidores, mas essa experiência aí é um pouco traumática. Hoje eu sou extremamente grato que foi a partir dessa dor que veio o sonho da gente mudar isso. E a B-Hub nasceu primeiro, a gente estava atendendo o mercado direto com uma solução que ela englobava não só a parte contábil, mas também a parte financeira, né? Com o que a gente chamava de B-Hub Prime. A gente foi crescendo no mercado atendendo principalmente empresas ali de tecnologia e aos poucos a gente foi vendo que a dor que a gente tinha vivenciado, a gente era muito responsável, tanto quanto o nosso contador, porque a gente não tinha passado essa informação para eles, não haviam munido dessa informação e acabou que o contador teve que fazer tudo, né, como a grande parte do mercado de contabilidade faz, que é viver ali apagando o incêndio. Num modelo que é muito comum em empresas de serviço, que eu chamo carinhosamente de pastelaria, né? Então você está sempre ali correndo ali para entregar aquela demanda do cliente, mas você acaba não conseguindo dar 2 passos para trás, enxergar o que está acontecendo para você criar uma solução escalável que te permita sair aí desse apaga-incêndio o tempo todo. Entendi. Que eu acho que é talvez a maior dor do mercado contábil. Sim. Agora, assim, queria entrar um pouco mais nesse detalhe dessa experiência que você teve e até mesmo depois conectar com o início da B-Hub. Quando você, sei lá, vou fazer a pergunta porque ela me veio aqui de curiosidade. Quando você entrou em contato com o contador e tudo mais, e aí, pô, cara, não tem ganho de capital, na verdade, por causa que não há ganho de capital e toda essa explicação que vem ali por diante. Na hora de refazer esse período passado, provavelmente os últimos 5 anos, teve alguma cobrança, algum acréscimo que o contador fez ali pra você? Ele te cobrou Cobrou um valor pra refazer? Cobrou. O reprocessamento, né? Normal. Calculou e cobrou pra você fazer. Sim. E aí provavelmente te orientou, falar, sei lá, isso aqui você devia ter me informado. Sim, claro. Entendi. Claro. Porque essa é uma dor muito grande, né? Talvez você que tá me vendo aqui, talvez você não passou exatamente por essa situação, mas sua empresa contábil também já passou por outra situação. É aquele famoso cara, não, eu preciso de uma DRE agora para ontem, eu preciso de um balanço para ontem, porque o banco pediu, ou porque, no caso, trazendo mais para um contexto de pequena empresa, né? Sim. E eu diria, assim, que é importante que, primeiro, né, uma vez você tem um SLA bem alinhado com o cliente, fique claro quais são as obrigações do cliente e as do contador, mas que quando há situações como essa, fica o aprendizado que você precisa se colocar
primeiro assim, né, alinhar bem com o cliente, depois também cobrar, caso seja necessário, né? Esse é um ponto. E eu queria conectar com o início da B-Hub. Jorge, eu já conversei com outros empresários que são de fora do mercado contábil, que entram no mercado contábil, e muitas vezes eles entram com uma visão, tipo assim, cara, eu acho que a gente tem que valorizar mais a gestão, eu acho que a gente tem que valorizar mais o lado financeiro, eu acho que hoje o que a contabilidade entrega é muito pouco para ser um instrumento de gestão para o pequeno empresário, e eu não deixo, não digo que isso não é verdade, pode ser que seja em dada ótica, né? Mas ao mesmo tempo é uma visão um pouco romântica, e eu já conversei com um amigo meu, inclusive, cara, muita gente boa, é um cara que era do mercado financeiro, e ele abriu uma empresa e veio comigo e falou, Matheus, cara, não, eu vou entregar DRE, isso e aquilo e tal. Eu falo, cara, eu falei, não é bem assim, não é tão simples, porque tu vai ter uma dependência muito grande do cliente. Então essa visão romântica que você tem, porque você conhece muito disso, não quer dizer que você vai conseguir executar lá na prática. Você sentiu isso também, cara, no início de B-Hub, quando você estava atendendo cliente direto? Atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar a sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Você estava atendendo cliente direto? Sim, e a partir disso a gente desenvolveu nossa própria metodologia, que são os 7 P's da gestão contábil do futuro, como a gente acredita, e aí a gente muda a forma da gente trabalhar. Então a gente tem um approach que ele é de certa forma fabril para o contexto da contabilidade. Então assim, de novo, e aí passando rapidamente por esse conceito, né? O 7 P's é, primeiro, defina a sua segmentação, né? O seu mercado. A partir disso, defina o seu padrão de serviços que envolve integráveis, preços, SLAs, canais de comunicação, depois sistemas. E o nosso parque tecnológico, ele permite a gente capturar as informações de maneira automática. Então, o que acontece? A contabilidade ela tem uma grande dor também, que são os sistemas que eles trabalham em silos. Sim. Então, o cliente ele tem um banco, ele tem uma corretora, ele tem um cartão de crédito, o contador ele tem um RP, o domínio, SCI, etc. Mas isso não se conversa com o capturador de nota, não conversa com o sistema de CRM de atendimento ao cliente dele, não conversa com a parte de obrigações acessórias. Então o que acontece? É uma sopa de letrinhas impossível para o contador normal conciliar. Então esses 7 P's foi o caminho que a gente percorreu, que é um caminho difícil, doloroso, levou muito tempo para a gente construir, digamos, a nossa fábrica, mas hoje é o que permite a gente escalar com qualidade, com controle e atender bem aí a mais de 8 mil clientes hoje, faturando aí mais de 160 milhões de reais ano. Ah, legal. E o início, ainda no início aqui da B-Hub, né? Eu já vi você falando que existia uma certa inspiração no case da Pilot nos Estados Unidos. É correto falar isso aqui? É correto falar isso, mas foi uma inspiração um pouco romântica. Certo. Porque o que acontece? A Pilot ele é um player bem interessante, porque ele conseguiu... Veja, o mercado americano é muito diferente do mercado brasileiro. Então, no mercado americano, você tem um player chamado Intuit, que é a empresa que criou o QuickBooks, TurboTax, entre outros. Que comprou a Zero Paper aqui no Brasil na época. Parece que não funcionou muito bem, aí depois não voltou funcionou, atrás. saiu do mercado brasileiro e tudo. Mas é uma empresa que vale aí 300 bilhões de dólares. Gigantesca. Tá? Gigantesca. E ela domina 80% do mercado de pequenas empresas americanas. Então, lá é um mercado muito diferente do brasileiro. Então, tem a figura, por exemplo, do bookkeeper,
que ele é diferente, né? O guarda-livros, ele é diferente do contador. E aí o que acontece? O trabalho do contador, ele é muito mais de auditar, né? De fazer esse última checagem de qualidade, tanto a preparação dos impostos, que lá nos Estados Unidos acontece uma vez ao ano, quanto também para você ter um fechamento que vai trazer visibilidade financeira, que, de novo, o americano médio, ele tem já na escola uma parte de educação financeira que faz parte ali da grade de educação dele. Então é muito diferente do nosso contexto. Aqui, o empresário médio, ele terceiriza para o contador, fala, ó, resolve aí todos os meus problemas aqui, contábeis, de departamento pessoal, fiscal, e me manda o que eu tenho que fazer para pagar no mês. Isso sempre funcionou. Só que aí o que acontece? Nos últimos anos, vem uma série de obrigações acessórias que eles cada vez mais forçam o contador a ter um fechamento mensal para estar quites com as obrigações do cliente. Só que o cliente, ele não quer ter mais trabalho, o contador não pode cobrar mais, de um outro lado ele tem uma pressão deflacionária, porque a Contabilizei e outras contabilidades online jogam o preço para baixo, e esse cara ele fica espremido do ponto de vista de custo, e do outro lado com o custo crescendo para ele conseguir atender as obrigações acessórias que estão cada vez mais surgindo, e ainda vendo ali na frente a reforma tributária, que mais do que nunca vai forçar ele a ter um fechamento de qualidade, porque a reforma ela cria um sistema de créditos. Então, a forma como você faz a categorização, a conciliação das despesas do seu cliente vai ser muito estratégico para ele ter uma base tributária menor. Então, sim, isso tudo coloca o empreendedor contábil, o empresário contábil numa situação delicada. Sim. E, Jorge, fazendo um paralelo, né, desses benchmarks gringos aí, né? Tem a Pilot, eu sei que tem uma chamada Pennyline também, que é uma francesa. Pennyline, essa é uma inspiração maior para nós. Essa é uma inspiração maior para nós. É uma empresa francesa, se não me engano, não é isso? Isso. E, como você já falou, né? Não é tão romântico aqui no Brasil quando você traz para o nosso contexto, principalmente pela educação do empresário médio, né? Exato. E aí sobrecarrega o contador, né? Sobrecarrega o contador porque, de novo, tanto na França, né, em mercados mais desenvolvidos, você tem uma penetração aí de sistemas de gestão de mais de 80%. Tá? No Brasil, você sabe qual que é o número? Não. É menos de 2%. Então, assim, cara, a vasta maioria dos empresários não usam o sistema de gestão, embora 100% deles contem com o contador. Então, o que acontece? Isso significa que o contador, ele trabalha de forma desestruturada. Ele não tem acesso a informações, a dados de forma estruturada. E aí, é legal, tem sistemas ERPs que são bacanas, funcionam, são bem interessantes, mas são extremamente difíceis de serem parametrizados e utilizados no dia a dia. Então, parte do modelo pelo qual a gente tem conseguido ser bem sucedido é porque o nosso parque tecnológico permite a gente inverter a lógica. Ao invés de a gente trabalhar de forma reativa, a gente trabalha de forma proativa. Então a gente já leva para o cliente as informações, dando muito pouco trabalho para ele validar a informação que a gente capturou. E tudo a gente consegue fazer de maneira ainda não 100% automatizada, mas já aí com mais de 70% das atividades já automatizadas. Sim. É como se a tecnologia é uma armadura necessária para o contador para ele conseguir sei lá, competir, sobreviver nesse mercado futuro, né? E você continuou, na verdade, você começou falando sobre 7 P's da gestão, é isso? Isso. E me parece, assim, quando você traz esse panorama, que a gente não para pra pensar sempre, né? É complexidade de muitos lados, porque você tem... São diferentes nichos, aí tem obrigações acessórias específicas para nichos diferentes. Isso. E aí você tem a complexidade do cliente, não tem informação qualitativa para mandar para contabilidade. E aí é quase utópico eu gerar contabilidade para a carteira de clientes que eu atendo, eu como contador, né? Sim. E além disso, somado a isso, você tem o fator reforma tributária que está entrando, aí somado a isso, trazendo vários problemas, né? Mas somado a isso, você tem fator de dificuldade de contratação de mão de obra. Cara, é um cenário bem desafiador. E qual que é a tua visão, né? Você que tem contato com muitos escritórios hoje, sei lá, conversou com diversos escritórios bacanas, super bem-sucedidos. Qual é a característica que você enxerga nos escritórios que são escritórios preparados para esse futuro aí que você vislumbra, né? Cara, de forma intuitiva, eles seguiram esse caminho dos 7 P's. Então, o primeiro P é você ter um posicionamento estratégico. Então, você definir o seu mercado, foco ali. Segundo lugar, é você ter ali um padrão. Padrão de entregável, padrão de preço, padrão de serviço, SLA, canais de atendimento. Depois você passa por você ter uma plataforma tecnológica que vai te permitir executar esse padrão. De novo, é muito difícil porque você tem todos esses diferentes sistemas em um silo, então não é um trabalho fácil. Depois você ainda tem os processos.
Então não adianta, né, todo mundo falar, poxa, eu tenho um RP, agora resolvemos os problemas de gestão. Não é isso. Você precisa ter um processo, você precisa parametrizar, você tem que ter rotinas. Então, de novo, processo é fundamental. Depois você precisa ter pessoas que você treine e alinhe para seguir o seu processo e usar o seu parque tecnológico, sua plataforma. Depois, cara, você ainda precisa ter ainda uma parte que é muito chave, que é, cara, como é que eu posso dizer? Uma performance. E performance, cultura de performance. Tá. Então, de novo, alinhar essas suas pessoas, esse seu processo, etc., que vão chegar no resultado para você e para o seu cliente. E, por fim, produtividade. Produtividade, aí, assim, tanto pode ser de rotina, tanto pode... a parte de cultura de resultado ali, cultura de performance é muito importante, mas para nós a gente tem conseguido maximizar muito a produtividade a partir de inteligência artificial. Então, assim, esses são os 7 P's que, de novo, acho que os empresários contábeis que são bem-sucedidos, eles seguiram essa escadinha, digamos assim, às vezes de forma intuitiva, e por isso eles estão conseguindo ter um resultado melhor. Mas o contador que ele trabalha ali no sistema da parcelaria, é virtualmente impossível ele seguir essa rota, e aí por isso a gente criou o BeHub Partners. Então a gente atua em parceria. Eu adoro isso da BeHub, a gente não rouba monte, a gente atua no formato de ganha-ganha. Então a gente não é o inimigo da contabilidade online que veio para destruir o mercado e roubar monte, não, cara. Aqui a gente quer ser o braço direito e permitir a ele fazer essa ponte para o futuro, que de outra forma vai ser bem trabalhoso. Para nós foi muito trabalhoso, a gente investiu milhões em tecnologia, batemos muito cabeça, erramos muito para a gente aprender e estar onde a gente está hoje. Sim. E eu realmente acho que assim, não tem outro jeito de passar, é uma estrada dolorosa. Sim. Vou fazer uma pergunta que talvez é uma pergunta também uma provocação, e isso eu tô trazendo ela aqui com a cabeça do meu amigo contador que tá nos vendo aqui, né? Você é um cara que vem de outros mercados bem sofisticados em aspecto de finanças, em aspecto de venture capital, sabe? É um outro business, é um outro mundo, né? Acho que você tem muita consciência disso, que pra gente que é pequeno empreendedor, é um mundo diferente. Sim. Você enxerga o negócio com outro tipo de potencial, o que eu particularmente, né? Agora eu falando Matheus, eu quero muito aprender mais sobre isso, adoro, acho super legal, mas é uma coisa muito distante da realidade do pequeno empreendedor. E o contador, muitas vezes, ele nem entende, cara, o que a BeHub tá fazendo, como que ela tá fazendo esse negócio ser sustentável, né? Porque você traz o contador como parceiro, absorve o lado em tese, que é o que mais pesa, que é o lado operacional, e consegue fazer esses pratos se equilibrarem, e para muita gente você tá fazendo aí uma mágica, é um mistério. E eu queria que você explicasse, cara, a importância dessa armadura que é a tecnologia, que a gente falou aqui um pouco antes, e o que você entende como modelo de negócio BeHub para tentar a gente desmistificar um pouquinho isso para quem tá ali assistindo e não tem a visão que você tem. Olha, sabe o que eu posso te dizer? Tem muita bullshitagem no mercado, né? Então todo mundo fala, né, que a dor é vender, que a dor do cara é ter um preço ali no final do dia, porque em tese tá a operação resolvida. Mas na verdade, cara, tem uma parte estratégica, tem uma parte, cara, ali dele entregar um serviço de qualidade que é fundamental e que ninguém fala. Mas ali, na nossa visão, tá o tesouro. Se o cara só vai conseguir vender, prosperar, ter sucesso, se primeiro ele entregar com qualidade. E aí criou-se esse mito de que operação é commodity. Sim. Pode até ser que ela venha a ser commodity, mas na prática o que a gente vê é um volume de não entregáveis, de problemas de multas, de não conformidade muito grande. E isso para nós é a base para esse cara ter a ambição de depois crescer. Não adianta eu crescer com meu funil furado. Se eu colocar para dentro, mas o cara estiver saindo, não adianta. Então, assim, isso eu tô dizendo porque, cara, para você construir um negócio que ele seja passível de você captar investimento de venture capital, você precisa ter escala. Sim. E se for um mercado realmente commodity, operação, nós vamos ganhar. Sim. Por quê? Porque a gente precisa ter escala para você investir nisso. Então, o que eu posso dizer? Cara, você pegar a Nvidia, você pegar as empresas que elas conseguem prosperar em mercados de escala, é porque elas conseguiram fornecer a pá para a exploração do ouro, entendeu? Então é a mesma coisa que a gente está fazendo. E, cara, a gente investe milhões todo mês para a gente construir a nossa plataforma.
Poxa, um escritório de contabilidade consegue fazer isso? Ele consegue contratar a pessoa, treinar ela, cara, em escala, fazer isso? Pô, ele tá sempre, cara, correndo ali pra né, quase que atrás do rabo. Então, sim, a gente tá fazendo esse investimento por ele, pelo contador. Sim. Então, assim, essa é um pouco... Normalmente, as empresas que conseguem captar, elas estão enxergando um ângulo que as pessoas não enxergam. Sim. Então, todo mundo tá vendo, cara, esse contexto. Não, preciso vender mais, preciso... Cara, contabilidade consultiva. Pô, legal, pra você ter contabilidade consultiva... Primeiro você tem que ter um fechamento. Sim. Se você não tem um fechamento, como é que você vai dar ali insight para o seu cliente? E como é que você vai ter um fechamento se você não tem um processo? Se você não tem tecnologia? Então, assim, cara, a gente acabou indo um pouco mais a fundo e a gente descobriu que, assim, cara, na verdade, ninguém está conseguindo entregar. E, na verdade, cara, tem uma onda gigante que está vindo por aí, que é a reforma tributária. Então tem valor nesse negócio. Sim. Se você fazer isso bem feito, na verdade eu vou estar te empoderando a gerar um serviço de maior valor agregado ao seu cliente. Então isso que a gente está conseguindo fazer com os nossos parceiros. Mas de novo, totalmente contra-intuitivo. E se a gente estivesse sendo guiado ali pelo patinho feio, né? Falar, pô, vou terceirizar o processamento. Cara, terceirizar o processamento historicamente deu muito errado. Mas aí você vai ver as empresas que fizeram isso. Cara, elas captaram de investidor? Não, elas estão fazendo o mesmo jogo que um escritório de contabilidade tradicional. Não vai dar certo, entendeu? Então, assim, de novo, pode pegar qualquer empresa, cara, que conseguiu captar. Foi por um caminho, cara, que ninguém estava olhando. O próprio Nubank. Hoje todo mundo olha e fala, pô, cara... Era óbvio. Era óbvio. Cara, quando ele começou, ele sofreu o pão que o diabo amassou. Porque ninguém falou, cara, como é que você vai competir com o Itaú? Como é que você vai competir com esses caras? Não tem a menor condição. Não tem agência. Exato. Então, assim, cara... As empresas que conseguem captar, elas estão vendo uma realidade que pouca gente enxergou. Cara, basta. Assim, a gente vai caminhar para uma finalização, você tem a agenda corrida e vai ter um compromisso daqui a pouquinho, mas assim, é muito foda ter você aqui comigo. Assim, eu conversaria aqui 3 horas contigo, mas eu queria que você finalizasse, eu queria deixar só uma última coisa pra gente finalizar. Para você que tá aí do outro lado, assim, talvez... se conecte um pouco com a minha trajetória empreendedora, que é uma trajetória... Eu tô 9 anos no mercado de contabilidade, Jorge, e trabalhei na área fiscal, de empresa contábil, trabalhei no comercial. Sou um cara que veio de uma realidade muito simples e muito humilde, sonho com empreender, sou apaixonado por toda essa parada, sou apaixonado pelo mercado, pelo movimento, adoro, entendeu? E... vez ou outra, né, aparecem players como o B-Hub, né? Vez ou outra aparecem players que são realmente bem disruptivos, e por isso que eu acho que é realmente um prazer ter você aqui com a gente. E, cara, isso, quando você é um peixe pequeno, cara, você olha com tanta distância, né? Isso, você fala, nossa, cara, como você é distante pra mim e tal. E eu vi hoje, eu tenho visto alguns conteúdos seus aí ao longo dos últimos meses, né? E eu vi um que é muito bom, que você traz uma fala, acho que no BMC News, não lembro agora como que é. Que você fala um pouco da jornada inicial de captação da B-Hub. Que... antes, né, da captação, já tinha tido outros 2 negócios, você tomou não pra caramba, e inclusive muitas portas fechadas, né, na sua cara. Pô, posso apresentar meu negócio e tal, e rolou muito isso com você, até que depois, né, à medida que você foi, talvez, virando um empreendedor serial, posso chamar desse jeito, você foi encontrando mais portas abertas, à medida também que seus negócios iam prosperando, e a B-Hub você conseguiu fazer uma captação interessantíssima logo de cara. Mas isso... E aí, pra quem tá de fora, que só pega um recortezinho da tua história, ele fala, cara, como esses caras têm acesso a dinheiro fácil? Mas nesse conteúdo, que era uma entrevista, eu vi que não é bem assim, que você, na verdade, tem um track record, tem uma bagagem, e que nem sempre todo mundo te diz sim. E isso é muito legal. E eu queria que você compartilhasse um pouco disso, cara, desse lado inicial aí. Cara, legal você falar isso, assim. Eu não venho de família rica, tá? Como eu tava dizendo, minha família veio do norte de Minas, sertanejo, cara. E, pô, quando eu vim aqui pra São Paulo, cara, eu levava 2 horas pra ir trabalhar, depois mais 2 horas pra voltar, direto eu dormia no escritório. Cara, pô, eu ficava escondendo dos meus colegas lá no Pino Neto que, pô, eles iam almoçar, pagar 50 conto no Eldorado. Cara, eu não tinha, então várias vezes eu não mensal, falava que tava sempre fudido. Aí depois que eu fui efetivado, que eu fui ganhando mais dinheiro, que eu, pô, consegui conviver socialmente com as pessoas. Então, cara, eu sempre batalhei muito. E eu acho que as pessoas, muitas vezes, a gente tem uma cultura de influenciador, de um negócio assim, cara, que, pô, fala que, pô, é o sonho do sucesso rápido. Cara, isso não existe, entendeu? Então, às vezes as pessoas estão se comparando um capítulo 58 com o capítulo 1 dessa pessoa. Cara, não existe, entendeu? E até hoje você vê, cara, pô, eu não uso Rolex, cara, não tenho carro importado. Cara, vivo pra minha família, tenho uma vida simples, entendeu? E, cara, sou apaixonado pelo trabalho. E
eu levei muito tempo para eu conseguir captar. Na minha primeira empresa, eu não consegui captar com ninguém. Né? Captei com o meu cliente. Mas, cara, quando eu ia falar com o fundo, eu não estava pronto, não falava a mesma língua, não deu certo. Aí, pô, consegui vender a empresa, cara, fui para o seguinte. Aí, pô, consegui ir para alguns fundos que não eram de primeira linha. Pô, na terceira eu consegui ir para o fundo de primeira linha, cara, brasileiro. Pô, levou 11 anos para eu chegar até aqui, entendeu? Então, assim, eu fui aprendendo muito. E até hoje, cara, a grande parte das conversas de captação são não. Mas, cara, a gente só precisa de um sim a cada estágio pra gente ir caminhando. Então, com qualquer venda, né, nossa, a gente, cara, o normal é tomar não. Mas aí você vai pro próximo, você precisa ali, né, lavar o rosto, engole o choro, vamos pra próxima. E assim você vai. Então, cara, eu acredito nisso, assim, cara. A vida é luta, é batalha, né, matar um leão por dia. E assim a gente vai caminhando. Quem fala, pô, vende o sonho fácil, etc. Cara, não é assim. Então, eu prefiro falar ali, confrontar a dureza da realidade e lidar com ela do que ficar ali, né, entrando aí no conto do vigário. Sim, excelente, cara. Eu acho que isso é legal porque inspira muita gente que às vezes pode estar enxergando uma distância muito grande, né? E eu acho que é importante você ter figuras para se inspirar. E é muito massa você no mercado de contabilidade ter uma figura como a do Jorge, com uma história bacana. Jorge, muito obrigado por ter vindo até aqui. Quem quiser te acompanhar, você tem o Instagram, você tá produzindo bastante conteúdo. Deixa pra turma aí, vai estar tudo na descrição, mas fala aí pra galera como é que pode acompanhar BeHub, Jorge. Obrigado, prazerzaço, pena que foi tão rápido aqui, mas a gente ainda vai conversar muito aí, Matheus. Também tem muita admiração por tudo que você tá fazendo. E pelo que você está contribuindo para o mercado, entendeu? Um trabalho real que ajuda um empresário contábil que muitas vezes não tem, né? Ninguém é um semideus, cara. Pô, você não vai conseguir fazer tudo. Então, cara, conte com bons parceiros do seu lado para te ajudar, né, nas fortalezas que você não tem, né? Então, eu acredito muito nessa simbiose, nesse movimento ganha-ganha que você puxa também. E, cara, bom, eu tenho um Instagram, né, Jorge Vargas Neto, quem tiver interesse para me seguir, falo sobre contabilidade, falo sobre gestão financeira, sobre performance, né? Procuro evitar ali esse caminho da buchitagem de, né, vender o sonho fácil. Também estamos, né, a BeHub, né, behub.ai ou behub.com, o nosso site também a gente está no YouTube, estamos no LinkedIn, e é isso, vai ser um prazer conversar, trocar ideia e ver como a gente pode se ajudar junto. Maravilha. Se você não conhecia a BeHub, então procura entender mais sobre o projeto, empresa séria e que, cara, eu tô ansioso para ver os próximos capítulos aí, onde é que eles vão chegar, porque é um negócio bem audacioso, bem bacana, e eu acho que a gente precisa de negócios assim no mercado contábil para que a gente consiga olhar outras óticas, né? Às vezes a gente tá muito viciado no nosso dia a dia, mas às vezes muito obrigado. Se inscreve no nosso canal aí, deixa o teu like aí nesse vídeo, importante que você esteja por dentro. E nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Jorge. Tamo junto. Obrigado você, Matheus. Valeu. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.